E olha só, no quadro Pet Mania de hoje você confere uma matéria bastante interessante com a doutora Lígia Busa, que vai nos falar sobre cuidados com os nossos pets, né? A gente também está no Novembro Azul e esses cuidados também são com eles. Roda o VT. E no oferecimento do Centrovet começa agora mais um Pet Mania. E hoje a gente está aqui para falar de uma doença de um nome muito complicado, a hiperplasia prostática benigna. Para explicar isso, está aqui comigo a doutora Lígia, que vai esclarecer um pouco mais as nossas dúvidas. Doutora, muito prazer estar com você novamente. Obrigada, o prazer é todo meu. E aproveitando o mês de novembro, então a gente vai falar um pouquinho das alterações que a gente pode ter na próstata nos cães. Então, hiperplasia nada mais é do que um crescimento dessa próstata. Isso é muito comum em cães a partir de 6, 7 anos de idade, quando eles vão entrando para a fase mais madura, a senilidade. Então, esse crescimento da próstata, ele, a princípio, ele não causa tantos problemas. Só que com o tempo vai passando e essa próstata ela vai aumentando, ela pode trazer alguns transtornos para a vida dos nossos pets. E me fala uma coisa, quais são os sintomas dessa hiperplasia? Então, os sintomas, os cães eles vão demonstrar uma dificuldade em defecar, eles vão ficar tentando e não vão conseguir, ou vão conseguir de uma maneira reduzida na quantidade. Pode ter alteração também no momento da urina, quando eles vão fazer o xixi. Então, às vezes, eles começam a urinar com uma frequênciazinha maior e no final pode gotejar um pouquinho de sangue. Então, os sintomas mais comuns são esses. Por quê? Porque a próstata, quando ela começa a crescer muito, ela começa a alterar, como ela sai muito do posicionamento, a gente tem uma diminuição do cólon, que é por onde as fezes passam, e por isso essa dificuldade de defecar. E com relação à urina, a uretra, que é por onde a urina sai da bexiga, ela fica no meio da próstata, ela passa no meio. Então, quando a gente tem esse crescimento, pode alterar isso também. E me diz uma coisa, doutora, a castração, ela pode prevenir essa hiperplasia? Sim, ela pode prevenir. Por quê? Porque a próstata, ela é comandada, digamos assim, pelo hormônio chamado testosterona. Esse hormônio, ele é produzido pelo testículo. Então, a gente sabe que essa hiperplasia tem a testosterona envolvida. Então, a partir do momento que a gente faz a castração, que a gente tira a maior parte de produção de testosterona, essa próstata, ela diminui. E aí a gente evita isso, porque ela não vai ter mais o hormônio que é um dos fatores que vai fazer com que ela cresça. Doutora, então a gente já conseguiu entender um pouquinho do que e me diz quais são os tratamentos. Então, para os cães, os tratamentos que são sugeridos pela literatura é a castração, né? Porque no momento que a gente faz a castração, essa próstata ela diminui. Essa diminuição a gente vai começar a ser visível a partir de 30 dias. Então, existem alguns relatos de uso de hormônio, mas a gente ainda não utiliza muito e a gente não sabe até que ponto ele é benéfico, já que a castração dá um resultado muito seguro para eles. É claro que quando a gente tem um animalzinho que começa a apresentar esses sintomas, a gente vai levar no veterinário e ele vai solicitar os exames. Mas quais seriam esses exames, até para o tutor já chegar com uma noção de quais os exames ele tem que solicitar ao veterinário também? Os exames, a gente pode ter o exame clínico, né, no consultório mesmo, que a gente fala que é um exame de triagem, que é através do toque, muito parecido com nós humanos. E a partir daí, os outros exames de auxílio diagnóstico seria a ultrassonografia e a radiologia também. A vantagem da ultrassonografia na radiologia é que, fora a gente ver o aumento dessa próstata, a gente vai ver a característica dela, né? Se ela está só aumentada, mas não está causando nenhum problema. Se ela está aumentada, mas o parênquima dela tem outras alterações, como cistos, como abscessos e também como neoplasias, como câncer, neoplasias malignas. Não é muito comum, atinge em cerca de 4 a 10% dos cães, mas para ocorrer essa neoplasia, o câncer possivelmente já tem uma hiperplasia que antecede. E me diz uma coisa, essa doença, ela tem alguma característica hereditária? Não, não tem. Ela é uma característica que ela comete
Eu não vou falar todos, porque, enfim, a gente nunca pode falar, mas a maioria dos cães, a partir de 6 anos. Alguns cães demoram um pouco mais, vai começar a apresentar esse aumento com 10, 12, 13 anos, principalmente cães de menores portes, até 10 quilos, então isso acontece um pouquinho mais tarde, por volta de 12, 13, 14, 15 anos. E os de 6 anos, normalmente, são os cães de grande porte, acima de 20 quilos, né? Porque a longevidade deles é reduzida, então os achados de senilidade, como a gente chama, eles aparecem um pouquinho mais cedo. E como você nos orientou, a prevenção seria a castração, né? E a partir de que idade do nosso pet a gente pode fazer a castração? Então, é relativo, né? O que se recomenda é que o paciente ele seja castrado após 6 meses de idade. Por quê? Porque com 6 meses é quando ele vai ter a maturidade sexual. E a testosterona, ela é um hormônio importante para desenvolver algumas características de macho, desenvolve parte da musculatura. Então, a partir de 6 meses, depois que ele tem essa maturidade sexual, já pode ser castrado. Mas isso vai variar do clínico e do cirurgião, né? Se o proprietário, de repente, quiser castrar antes, pode castrar, não vai ter problema nenhum também. Ótimo, doutora, muito obrigado. Acho que a galera de casa conseguiu aí pegar muito sobre essa tal de hiperplasia prostática e acho que as dúvidas foram sanadas. Obrigada, e qualquer dúvida, nós do Centro-Vet estamos sempre à disposição para esclarecer. É isso aí. Esse foi mais um Pet Mania no oferecimento do Centro-Vet e você já sabe, né? Levou o teu cãozinho no veterinário, o teu gatinho no veterinário, ele solicitou o exame, você já sabe onde você tem que fazer, né? Centro-Vet.